Então, a questão 13 aqui, a gente tem um post, né? E nós temos essa figura, inclusive, é bem conhecida, né? Que a gente pode explorar nela aqui assim. Tá. Aqui eu tenho nessa imagem, o que nós temos aqui, Aline? Estou cega porque essa lightbox está na minha cara. E temos pessoas em um muro, né? Pessoas tentando olhar por cima do muro, algumas conseguem, a maioria não. Então tem immigration em cima. Vamos para o texto, né? Não, vamos para o enunciado? Melhor, né? Para a gente saber o que o texto, o que está querendo, o que ele está querendo que a gente pesque aqui do texto. O post anterior aponta as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração. Somebody's a rightist. Ok, never mind. B. O impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas. Impacto negativo nos processos migratórios, no modo como as culturas vêm sendo globalizadas. Tá. Letra C. Os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. Ou, letra D, o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. A gente analisou só a pista visual, certo? E o título, que é Immigration, imigração, fica fácil da gente pescar. Agora, a gente, ao contrário do português, que eu recomendo, inclusive, que vocês evitem muito, na verdade, é interessante jogar assim a vivência que vocês têm, vivência de mundo, mas que não deixe ela influenciar na resposta. Como assim? Se o que você sabe sobre determinado assunto vai de encontro ao que está no texto, você tem que estar sempre focando no que o texto está dizendo. Às vezes é uma informação que está diferente, ou não é a informação, não é aquela informação que vem ao caso. E aí, se você coloca aquela informação ali em cima, aquilo meio que subverte a resposta, te leva a escolher uma resposta diferente. Então, é preciso que você evite isso. Sempre é bom, sempre é interessante você trazer alguma coisa de sua, né, alguma bagagem sua para a prova que você está fazendo. Mas é sempre bom também separar as coisas. Se estiver indo de encontro ao texto e ao que o contexto todo está querendo te passar, você precisa saber separar as coisas. Então não é a sua opinião, é o que o texto está dizendo, ok? Então o que a gente tem aqui são essas 4 informações. É óbvio que se eu for escolher sem ler, eu provavelmente vou deduzir que seja a letra C, os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes, certo? Não é? Pela imagem e tipo, pela minha, enfim, pela minha opinião mesmo, né? Eu vou em cima disso. Mas será que é isso? A gente vai precisar ver no texto, se é isso mesmo, né? Your car is German. Olha, o bom aqui tá assim, as letras em bold, né? As letras que estão em negrito são, você pode ver, ó, German, Russian, Italian, são gentílicos, são, como é que chama? São, é gentílico mesmo que fala, né? As nacionalidades, né? Então, beleza. Já é uma coisa, já é uma pista aí, né? Então ele tá, your car is German, car German. Então, seu carro é alemão. Your vodka is Russian. Vai nessa. Vai nessa que a sua vodka é russa. Vai. Your pizza is Italian. Outro estereótipo, mas enfim, vocês entenderam. Your democracy is Greek. Your coffee is Brazilian. Your movies are American. Your shirt is Indian.
Your oil is Saudi Arabia. Né. Isso é um post dos Estados Unidos, né? Deve ter saído de alguma cabeça estadunidense aí. Your electronics are Chinese. Your numbers Arabic. Your letters Latin. And you complain your neighbor is an immigrant? A pergunta final é que muda, né? You complain that your neighbor is an immigrant. Quer dizer, você tá de mimimi, tá reclamando que o seu neighbor, né, a pessoa que mora do teu lado aí, é um migrante, é imigrante. Aí, olha, esse post foi feito para chocar. Para chocar não, para impactar. Mas chocar não choca, né? Mas te impacta, né? Porque você consome coisas que são de outros países, mas você não deixa. São questões diferentes. Vamos combinar que não é um argumento que se sustenta muito nesse sentido. Não estou dizendo que está errado você ser contra o preconceito aos imigrantes, mas não é um argumento legal, sabe? Enfim. Porque, assim, se vocês conhecem alguém, já foram nos Estados Unidos, vocês vão perceber que tem muito pouca coisa que eles consomem que vem de lá realmente. Você vai no mercado, você pode olhar. Vai no mercado, vai no Walmart, que você vai ver as etiquetas das roupas, basicamente, você não vê nenhuma feito como a gente vê aqui, né? Made in Brazil, né? Você não vê. Eles made in USA, não tem. Muito difícil você ver. A maioria das coisas realmente vem de outros lugares, né? E apesar deles terem uma indústria muito boa também, mas aí é outro papo. São outras coisas. Enfim, mas falando sobre essa questão da imigração, esse argumento, né, que essa pessoa usa, isso é a minha opinião. A opinião de uma pessoa que está fazendo a prova, talvez, né, vai variar. E é por isso que a gente não pode pensar nisso, na minha opinião, na sua opinião, na opinião de qualquer candidato, porque cada um vai ter uma opinião diferente a respeito do que aquilo ali está, se aquilo ali está funcionando ou não para defender a imigração ou não, certo? Porém, o que eu preciso aqui é saber o que esse post está apontando, certo? E a pergunta-chave, a frase-chave para eu saber isso é realmente a última frase, que é You complain your neighbor is an immigrant. Então, tipo, você consome coisas de outros países, graças a essa capacidade que agora nós temos, que agora nós já temos há bastante tempo, de importar coisas, de mandar trazer coisas de outros países. E ainda assim você reclama que tem uma pessoa de outro país morando no seu país. Você pode consumir as coisas deles, mas você não pode conviver com eles, tá certo? Isso é o parâmetro que ele está dando ali para te convencer de que você está errado, no caso, né? Você não deveria estar pensando dessa forma. Então, qual dessas alternativas me dá essa resposta? A letra A, vantagens da globalização para o consumidor, os problemas causados pela imigração. Não sei se é bem isso não, realmente. Ele está apontando, pô, legal, eu posso mandar vir produtos de qualquer país. Maravilha, né? A globalização, né? Me permite isso. Mas não são duas coisas separadas. Ele está colocando como se fossem duas coisas separadas, né? Na verdade, isso é a argumentação para que eu jogue aquilo ali, ó. E você está reclamando da imigração? Então, não são duas coisas separadas, elas estão ligadas. Nessa alternativa, elas meio que estão desconectadas aí, né? E as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração. E não se falou em problemas aqui, na verdade, certo? Ninguém falou em problemas aqui. Na verdade, o problema está sendo ao contrário, o problema é para os imigrantes. Porque você pode consumir o que eles produzem, mas você não pode ter eles ali no seu país. Você pode ter os produtos deles, você pode pagar pelos produtos deles, mas você não pode pagar para eles estarem ali, enfim. Isso aí é o problema para os imigrantes, não causado pelos imigrantes.
A B tem impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas. Isso aí não fala nada com nada. Não é isso. Nem existe isso. Se for analisar essa alternativa, meio que tem pé nem cabeça. Os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes, olha, os efeitos da globalização no nosso cotidiano. Você tem carro alemão, você tem vodka russa, você tem pizza italiana, enfim, deixa quieto. Quer dizer, são coisas que você usa no seu dia a dia, café brasileiro, petróleo da Arábia Saudita, são coisas que você está usando no seu dia a dia e que vem de outros países, ou seja, os efeitos da globalização. E o preconceito contra imigrantes, e aí vem a parte onde entra. Tá vendo que essas duas coisas também não estão conectadas na minha resposta, mas elas se encaixam no texto? Porque a letra A, por exemplo, ela tem os 2 pontos, só que a segunda parte, os problemas causados pela imigração, não tem. O que tem aqui é a letra C, o preconceito contra imigrantes que tem. Ó. Você reclama que o seu vizinho é imigrante, então a letra C encaixa as duas partes. Funciona, apesar de elas estarem desconectadas. E a letra D, o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. Não tá, né? Tá certo que a maior parte do post fala isso, né? Mas são coisas repetidas. A informação é uma só, apesar de ser muita. Ele só está tentando provar um ponto. Por isso que ele fala ele dá vários exemplos, mas é uma coisa só, né? No mundo capitalista contemporâneo. E aí? Aposta na C, né? Eu apostaria na C. O que vocês acham? É a letra C, tá? A resposta. Inclusive, eu posso colocar o comentário. Inteligência rara. Vamos lá. O objetivo dessa questão era avaliar a capacidade de identificar a ideia principal de uma mensagem escrita em inglês em um cartaz, na qual se associava o fenômeno da globalização ao da imigração. Para tanto, o candidato deveria ser capaz de inferir a ideia indiretamente nela expressada, qual seja em um mundo globalizado em que as pessoas no seu dia a dia fazem com naturalidade uso frequente de produtos importados, carro alemão, café brasileiro, equipamentos eletrônicos chineses, etc., e de bens e valores culturais exógenos, como a democracia grega, os números arábicos e o alfabeto. O preconceito contra o imigrante, um ser humano que também vem de fora, soa no mínimo contraditório. Expliquei que não é bem isso, né? Aí, né? O buraco é mais embaixo. A imagem mostra pessoas diante de um muro, sugerindo serem elas imigrantes impedidos de entrar em um país indeterminado. Sabemos de qual país estamos falando. O texto abaixo dela enumera bens e produtos de consumo oriundos de diferentes países que podemos usufruir. A pergunta dirigida ao leitor é: You complain that your neighbor is an immigrant? Aponta de forma irônica a contradição de pessoas que têm preconceito contra estrangeiros que se tornam seus vizinhos. Tá? Aí esse é o objetivo da questão. Aí ele fala a alternativa correta C, aí ele explica por que as outras não são. Isso a gente já falou, então eu não vou repetir, porque se eu falei, tá falado, entendeu? E tenho dito. Não, sério, se vocês quiserem, vocês podem baixar, gente, no site do Unicamp tem, tá? Vocês podem ir lá baixar, e tem lá as provas comentadas, é bem legalzinho, é maneirinho.